A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para todos os irmãos em Cristo Jesus, seu nosso. É mais uma alegria, um privilégio, nós estamos aqui mais uma vez, dando continuidade aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, pelo qual nós fizemos uma leitura específica e estamos aqui de volta. Quero mandar a paz do Senhor para todos vocês que estão e nos assistem esse vídeo e todos aqueles que depositam sua fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero lembrar que é muito difícil as coisas, para Deus nada é impossível, mas para o homem tudo é impossível. Sempre tem alguém que bota uma dificuldade, um obstáculo, bota contenda, diz que você é isso, você é aquilo, você não pode fazer isso, mas Deus mandou que todos falassem sobre ele. Não importa que seja uma simples palavra, mas o importante é que você está evangelizando. Louvado seja Deus. Então, eu quero parabenizar todos vocês e pedir, agradecendo a todos vocês, abençoado e abençoada de Cristo, com toda a sorte e bênção, para que nós possamos ter uma vida consagrada espiritualmente com o nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o mediador, o Espírito Santo de Deus, que anda sobre mim e sobre a sua vida. Eu não olho para trás, não olho para quem fala de mim, não olho quem queira falar, não olho para ele me disse. Eu só olho para uma coisa, para o alvo, só olho para o alvo, que o alvo é Jesus Cristo. O alvo é Jesus Cristo, pelo qual ele está comigo e está com você. O alvo é Jesus Cristo, louvado seja Deus. Então, queridos amados, quero parabenizar a todos, que a paz esteja todo convosco, em todos os lugares, nos meus familiares, no Rio de Janeiro, em todo lugar, meus irmãos em Cristo Jesus, e que vocês sejam todos abençoados. Porque muita gente só dá valor para o próximo, se dá-lhe alguma recompensa, se lhe fazer alguma coisa, se lhe dá bem material, aí sim eles dão muito valor para você. Mas ele só olha pelas coisas que você dá, não olha para a pessoa que você é de Jesus Cristo, não olha para Jesus Cristo, ele olha para você, porque você está fazendo isso, está fazendo aquilo, está ajudando aquilo, dando aquilo. Então, essa pessoa é uma pessoa maravilhosa, essa pessoa é uma pessoa boa, essa pessoa é uma pessoa bem, mas não segue os caminhos de Deus, não diz uma palavra da parte de Deus. Então, a gente recebe comentários que até mesmo entristece a gente, deixa a gente um pouco triste, mas nem por causa disso nós vamos ser abalados, nós vamos deixar ser levados por essa ventania de falatório e de disse-me-disse. Nós tínhamos, conforme falado, a gente tem que permanecer, desde que essa que fale, mas você continua em pé nas graças de Deus. Então nós vamos dar continuidade da nossa leitura em 1 Pedro, do capítulo 1, louvado seja Deus, que nós vamos ler o verso 11 em diante, louvado seja Deus, do verso 11 em diante. Para a honra e glória Todo-Poderoso, na epístola de 1 Pedro, no capítulo 1, do verso 10 e 11. Vamos lá? Em nome de Jesus. Foi a respeito desta salvação que o profeta indicaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro, destinada, investigando atentamente qual as coisas ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que os seguiram. A ele foi revelado que não para si mesmo, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aquele que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregava o Evangelho, coisa essa que
anjo a nela perscrutar. Amém? Louvado seja Deus. Queridos amados, veja que aqui Pedro, na sua epístola, ele está dando as instruções, continuando, instruindo os irmãos de Roma para ser conduzido à verdadeira paz, à verdadeira graça de Jesus Cristo. Ele começou na sua trajetória, depois que ele serviu a Cristo, andou com Cristo. Ele era um homem de muita disposição, mas no mesmo tempo ele voltou-se a ser uma pessoa humilde. E escrevendo essa epístola para informar, para ensinar os irmãos de Roma a verdade, porque ele falou para que sobre o sofrimento de Cristo. Ele falou que o sofrimento de Cristo. Mas ele também aqui pela referência sobre o capítulo 7, que fala a fé é mais preciosa do que o ouro. Por que a fé é mais preciosa do que o ouro? O ouro é precioso, como está lá em Gênesis 12, capítulo 2, verso 12. Mas a fé também como está no versículo 7 da nossa leitura. O ouro é provado no fogo, a fé também é, como está lá em Daniel 12, 10. O ouro é raro, a fé também, Mateus 7, 21. O ouro é raro, mas o ouro vem de baixo, a fé vem de cima. O ouro é temporário, a fé é eterna, como está lá em Mateus 13, 21. O ouro não satisfaz, a fé satisfaz plenamente, como está em Atos 16, 34. O ouro diminui. Ele diminui o quê? Mas diminui as pessoas. Eles acham que é tudo, mas ele diminui. E a fé? A fé as eleva às alturas. Por quê? Está escrito lá em 2 Reis, capítulo 5, verso 25 a 27. Mas quando Pedro está se referindo aqui, porque o pessoal de Roma, ele vivia pela influência das vaidades, das avarências, dos bens materiais, que era isso que era o trabalho deles, era o meio de vida deles, mas esquecia que teria um alvo que era melhor, que era a salvação, a fé em Cristo Jesus, e ele estava ali dando esse ensinamento. Nós hoje continuamos da mesma forma, dando esse ensinamento, e muitos hoje só dão crédito a bem material, quanto mais bem material, e assim sucessivamente. Agora eu pergunto para você, quando vinha o chamado de partir dessa terra, o que você vai levar? O que você vai levar? Você vai levar ouro? Você vai levar prata? Você vai levar dinheiro? Você vai levar sua família junto com você? Você vai levar a melhor veste que você tem? Se você subir no púlpito para trazer uma palavra, se você não tiver com paletó, com gravata, bem arrumadinho, você não vai subir, que tem muitos dirigentes que não vai deixar. Agora eu pergunto, quem é o autor da salvação e da fé? É Jesus Cristo. Quem é que diz a palavra? Quem é que transmite a palavra? É o Espírito Santo através de você, usando você. A roupa vai fazer essas coisas? Não. As vestimentas vai fazer essas coisas? Não. O Senhor Jesus Cristo, quando ele veio ao mundo, ele veio sem nada. Ele não tinha nenhum lugar para ele ficar. Ele simplesmente ia, nem onde ele nasceu numa cocheira de animal, foi onde ele nasceu, sem nada. Agora, as vestes dele e dos seus discípulos, que tipo de vestimenta era? Era roupa de grife, de loja, de shopping, essas coisas todas? Não, era roupa simples e era tudo naturalmente. Aí faltava comida para ele? Não faltava comida para ele. Hoje em dia você vê de arrogância, você vê querendo ser melhor do que os outros, querendo passar por cima dos outros, porque você tem um carro novo e eu tenho um carro velho, você quer passar por cima de mim? Não, todos nós somos iguais. Agora nós temos que dar graças a Deus por ele nos ter nos concedido aquilo que nós possuímos com o nosso esforço e condições puras e limpas, não
nem nada de ilícita. De que adianta você conseguir as coisas, de tudo, e ter de tudo neste mundo, mas não ter o mais precioso, que é a paz com Cristo, a salvação. De que adianta você fazer de tudo, você tem muitas coisas, de você se belezar, você querer desfazer do seu próximo, se sentir melhor do que o outro, porque você está com uma vestimenta melhor, e eu estou com uma vestimenta simples, mas eu prefiro estar com minha vestimenta simples, a minha mesa não faltará nada, minha cabeça eu está erguida, tranquila, sem problema nenhum, e nada. De que adianta eu ter um patrimônio, comprar um carro aí de 200, 300 mil reais, pago 2 prestações, o resto não posso pagar mais, e aquilo fica alienado. E fica alienado ainda com o risco de perder, além de perder o que eu já dei, perder mais ainda o que eu adquiri. De que adianta? Então é melhor o pouco com Deus do que o muito sem Deus. O pouco com Deus torna muito. E o muito sem Deus se torna em pó, se torna em cinza. Porque quando nós partimos desse mundo, nós não levamos nada. Uma coisa que nós temos que fazer, pelo ensinamento da palavra, é a salvação com fé em Jesus Cristo e intercedendo um pelos outros, que é mais do que a nossa obrigação, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus, conforme está aqui na epístola aqui de Paulo, explicando para os Romanos, que é a santidade na vida, como ele diz aqui no verso 13, por isso, cingindo os vossos entendimentos, sede sóbrio e esperai inteiramente na graça, que vai estar sendo traduzida na revelação de Jesus Cristo, como filho da obediência. Não vos amoldeis a paixões que tinhei anteriormente, nas vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santo também vós mesmos, em todo o vosso procedimento. É isso que ele está falando aqui. Quando ele diz aqui, porque nós devemos ser santos, porque sacerdote e santo, oferecendo sacrifícios espirituais a Deus. Mulheres santas com adorno conveniente. Homem santo para testemunhar. Um monte santo para reflexão, mandamento santo para observar, profeta santo como araudo de Deus, como está em 2 Pedro, capítulo 3, verso 2, e um procedimento santo para advertir outro, como estará em Pedro, no capítulo 2, verso 11. Louvado seja Deus, quando ele diz aqui no capítulo 2, verso 11, que vamos até lá para a gente chegar à conclusão. Capítulo 2, verso 11 de Paulo, quando ele diz aqui, amados, exaltai-vos como peregrino e forasteiro, que sois, a vós abstende das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplo o vosso procedimento no meio do gentio, para que naquilo que falam contra vós outro, como de malfeitores, observável em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Então veja o que ele diz aqui. Nós temos que fazer todas essas coisas por causa da visitação. Louvado seja Deus. E com referência ao verso 10, o verso 11, que nós falamos aqui, que fala sobre o sofrimento de Cristo, louvado seja Deus, verso 10, verso 11, que fala sobre o sofrimento, que tem investigando atentamente quais as coisas ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que nele estava ao dar
de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre as glórias que os seguiram. Louvado seja Deus. Então veja que o sofrimento de Cristo, esse versículo, indica dois dos mais importantes tempos bíblicos, o sofrimento de Cristo e a glória posterior. Veja que José é um grande exemplo que aponta para o nosso Senhor e primeiramente é relatada a história do seu sofrimento que consumiu na sua prisão entre os criminosos. Depois disso, lemos sobre sua grandeza e glória que elevou ao cargo de governador sobre toda a terra do Egito, como está lá em Gênesis, no capítulo 37, do verso 39 a 41. Algo semelhante, porém, imensamente maior também, tanto no sofrimento como na glória, vemos no nosso Senhor. Primeiro, o sofrimento de Cristo são de grande significado. Foram o conteúdo da primeira promessa, como está lá em Gênesis 3,15. Muitos homens de Deus ocupam-se com ele, como está com 1 Pedro, capítulo 1, verso 10. O Senhor anunciou, ele fez o anúncio, Lucas 18, 31. Foram a glória e a pregação dos apóstolos, como está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 14. Provocaram a admiração dos anjos, como está no verso 12, que diz aqui: a ele foi revelado que não parai mesmo, mas para vós outros ministrava as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregarem o evangelho, coisa essa que anjos anela mercrutar. Que coisa é essa que os anjos anela a mescrutar? Então veja que coisa que aqui Pedro está se explicando para o pessoal de Roma, dando explicação para que eles vivessem uma vida santificada e não uma vida de outra forma, erroneamente, mal adquirida, mas seja uma vida adquirida espiritualmente. Então veja que os remidos e os anjos cantam sobre ele, como está lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9 a 12. Os anjos cantam louvor ao Senhor. E o sofrimento de Cristo foram anunciados para quem? Antes da fundação do mundo, como está em Apocalipse 13, 8. O sofrimento dele foi anunciado, porque cumpre-se conforme foram profetizados, como está lá em Salmo 32, 69 e Daniel 9, 26. 9, 26. O sofrimento de Cristo foram grande e múltiplo. Por que grande e múltiplo? Iniciaram-se no seu nascimento, já começou pelo seu nascimento, o sofrimento dele, conforme eu já relatei aqui, aonde foi que ele nasceu, e o que ele trouxe e o que ele possuiu, como está lá em Lucas 2,7 e Mateus 2,13. O Senhor sofreu ao ser tentado. Ele foi tentado pelo inimigo, mas ele não deu brecha para o inimigo, mas venceu tudo. Sofreu pela incredulidade dos seus familiares. Até os próprios seus familiares foram contra o nosso Senhor Jesus Cristo. Até os seus próprios familiares. O Senhor Jesus Cristo. Imagine eu e você. O que nós passamos por isso. Mas em tudo nós temos que permanecer firme, permanecer sobre uma rocha, porque ela não será abalada. Mas não ficar na areia, para que a areia venha aquela tempestade, a água vem e leva. O vento vem e leva ela no ar. Não ficar na areia, mas sim ficar na rocha, que a rocha é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja Deus. Então veja que sofrimento até pelos discípulos. Ele sofreu até pelos discípulos, como está lá em Mateus 16, 22. Os sofrimentos de Cristo foram substitutivos. Sofreu para levar sobre si nossos pecados, como está lá em Isaías 53. Levou
os nossos pecados para a cruz, como João 1,29 e 1 Pedro 2,24. Louvado seja Deus. O sofrimento de Cristo efetuaram reconciliação. Ele reconciliou-se com Deus, como está lá em Romanos 10, Romanos capítulo 5, verso 10. Mas quando a gente fala que levou os nossos pecados para a cruz, como está em 1 Pedro, no capítulo 2, verso 24, que nós vamos chegar até lá, para ver o que diz 2,24, louvado seja Deus, que ele nos diz desta forma: carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por sua chaga foste sarado. Pela chaga dele nós fomos sarados, porque é estável, desgarrado como ovelha. Agora, porém, vós converteis os pastores e bispos das vossas almas. Pastores e bispos da própria vossa alma. Louvado seja Deus. Então aqui a gente vê a referência sobre esse versículo que ele cita aqui. Mas se nós for para aqui, o que devemos ser? O que devemos ser, como diz o verso 16 do capítulo 1 da nossa leitura? Porque escrito está: sede santo, porque eu sou santo. Sede santo, porque eu sou santo. Ou seja, ora, louvado seja Deus. Onde deve ser imitadores de Deus, forte do Senhor, praticante da palavra, como está lá em Tiago 1,22. Santo como Deus é santo, conforme a gente já lembra aqui do verso 16. Sóbrio na oração, fiel até a morte, no capítulo 2, verso 10 de Apocalipse, temos que ser. Mas ainda isso nós temos aqui, vamos ver o que se diz aqui no capítulo 18 da nossa leitura, sabendo que não foi mediante coisa corruptível, como prata ou ouro, que foste resgatado dos vossos fúteis procedimentos, que vossos pais vos legaram. Isso aí é sobre o verso 18, que está dizendo aqui. Então, Cristo, amigo dos pecadores, ele é amigo dos pecadores, mas ele ama você, ele ama o pecador, mas não gosta do pecado. Louvado seja Deus. Então veja o que ele diz aqui. Que o homem é um pecador, como está lá em Romanos 3, um escravo, como está lá em Salmo, capítulo 14, verso de 1 a 3, e volto em treva, Efésios 4, 18, desamparado, como está lá em Lucas 10, 30. O homem precisa de um amigo. Qual é o amigo? Um perdoador, um salvador, iluminador e ajudador. Lucas 7,40, 1 Pedro 18 e o 19, que nós vamos ler agora. Mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Então, o homem é iluminado, o homem é salvo e ajudador. E tem que ser ajudador, como está lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 33 e 35, amado. Então veja que coisa maravilhosa a Bíblia nos tem aqui para nos ensinar. Aqui nessa epístola do nosso irmão Pedro, que ele escreve para nós aqui. E também ele tem sobre a referência do versículo 19, onde o valor do precioso sangue de Cristo, que ele se refere aqui no capítulo 19, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Jesus Cristo. O que ele se refere aqui, o valor do precioso do sangue de Cristo? É precioso, como do versículo lembra, protege da condenação, Êxodo 12, 30, purificam de todos os pecados, 1 João 1,7, outorgando-nos grande privilégio, Hebreus 10, 19, intermédia a paz com Deus
Colossenses 1:20, concede vitória sobre Satanás, como está em Apocalipse 12, capítulo 12, do verso 10 a 11. E continua ainda ele explicando a referência desse versículo 19, que o cordeiro como sacrifício, primeiro, foi morto desde a fundação do mundo, como está em Apocalipse 3:8. Foi escolhido para ser holocausto, como está lá em Gênesis 22:7. O cordeiro revelado, João, capítulo 1:29, Evangelho de João. O cordeiro sacrificado, 1 Pedro 19, que nós já lemos. O cordeiro glorificado, como está lá em Apocalipse, no capítulo 5, verso 9. Mas, amado, mas com referência ao versículo 11, quando ele nos diz aqui do versículo 11, louvado seja Deus, investigando atentamente qual as ocasiões ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que nele estava, ao dar de antemão testemunho sobre o sofrimento referente a Cristo e sobre a glória que os seguiram. Então veja aqui, amados, que a glória posterior, a carta aos Filipenses, contém uma divisão idêntica entre o sofrimento e a glória posterior, como está lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 5 a 8, e também do verso 9 e 11. A glória de Cristo é a recompensa para o sofrimento suportado. E outra coisa também, e ainda mais multiforme do que sofrimento, ela mostra. Primeiro, na sua vitória sobre os inimigos, com o sofrimento de Cristo, começou na manjedoura. Assim também se revela na sua glória durante os seus ministros públicos, mas especialmente na cruz, pelo acontecimento milagroso que ali ocorreram. A terra tremeu, as rochas federam-se, a cortina do templo rasgou, as sepulturas abriram-se, o centurião e os malfeitores declararam como filho de Deus e rei de Israel. Então veja que na sua ressurreição, ela foi um ato de Deus, um golpe no rosto do inimigo, a aceitação visível dos seus sacrifícios, como está lá em Romanos, no capítulo 4, verso 25, querido. Em sua ascensão ao céu, ela foi retorno de Jesus para a glória do Pai, como está lá em Lucas 34, 50 e 53. É exemplo da nossa subida ao céu. Em sua posição com mediador, foi elevado a príncipe e salvador, como está lá em Atos, no capítulo 5, verso 31. Foi elevada às alturas o máximo, louvado seja Deus. Atual agora como grande sumo sacerdote, como está lá em Hebreus, no capítulo 4, do verso 14 e 16, louvado seja Deus. Foi feito Senhor e Cristo, Atos 2:36. Agora ocupa o lugar mais elevado e o herdeiro de todas as coisas, como está em Hebreus 1, verso 2. E sua vitória final qual foi? Ele vencerá sobre grande multidão, como está lá em Isaías 53, verso 12. E a cabeça de sua igreja, Colossenses, capítulo 1, verso 18. Todo Israel será salvo por ele, como está lá escrito lá em Romanos 11, verso 26. Ou seja, quando se fala todo Israel, se fala toda em um ser humano da face da terra. Que todo ser humano seja salvo por ele, através de Jesus Cristo, não há outro. Não é ninguém, não há outro, é Jesus Cristo, o autor da salvação. Então nós todos temos que chegar dele para a glória e posterior. Louvado seja Deus. Então esta é uma palavra pelo qual Pedro se refere aqui
para que nós possamos chegar ao pleno conhecimento da verdade da palavra do Senhor e não simplesmente sendo ouvindo, só ouvindo, e só você ouvir, você não vai entender nada, você não vai compreender nada. Vai ter que ser ouvir e praticar. Ouvinte, praticante da palavra, da graça de Deus, lendo as escrituras e entendendo o conteúdo. Não adianta você chegar dentro do templo, junto com os irmãos, para dar glória a Deus, muito gostoso, perfeitamente certo, glorificar o nome dele, junto com os irmãos, ter a reunião constantemente com os irmãos, falando de você louvando, cantando seus hinos maravilhosos ao Senhor Jesus Cristo, adorando e dando glória. Mas mais importante, você fazer a sua parte, você pregar a palavra de Deus, você entender, você ministrar a palavra, levar o evangelho para as outras pessoas, ensinar as coisas que você sabe aos que não sabem, para que todos venham ter o conhecimento da plena convicção do Senhor e Consumador da nossa vida, que é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então essas são as referências da nossa leitura que nós falamos aqui, do verso 1 até o verso 11, do reverso 11 e o verso 19, nós lemos até o verso 19, mas aqui, quando ele diz aqui no verso 20, conhecendo com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, que por meio dele tende fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a fé é esperança e esteja em Deus. Louvado seja Deus. Mas ele diz aqui também sobre a santidade no amor, quando é o verso 22, quando ele fala aqui, o apóstolo Pedro, tenham purificados as vossas almas pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal. O amor fraternal, não fingindo, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Então nós temos que amar uns aos outros ardentemente. Pois foste regenerado, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Louvado seja Deus. E aqui ele termina com 2 versículos. Pois toda a carne é como Eva, e toda a sua glória como a flor da Eva. Cega-se a Eva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, estas palavras que vos foi evangelizada, essas palavras que foi evangelizada, para que possamos chegar a palavra significa para nossa vida espiritual. Essa palavra significa para a nossa vida espiritual, que não pode ser como a Eva, que é aquela no sequidão, ela murcha, seca e se acaba, mas que seja uma erva plantada junto a ribeiro, pelo qual ela permanece verde e dando a sua folhagem verde, com sua força total. Assim somos nós,